Boa tarde, estamos ao vivo aqui na TV Mais para mais um programa do ABC das Mães para vocês. Lembrando, hein, que agora é diário, todos os dias às 14 horas eu espero vocês aqui. E hoje a nossa odontopediatra, a doutora Aline Giampietro, estará aqui para falar sobre os aparelhos dentários aí das crianças. Você tem dúvida? Escreve agora para mim aqui nessa transmissão ao vivo do Facebook, se você estiver assistindo pela página da TV Mais ABC Oficial, tá? Você que está pelo canal 527 da NET, pode correr lá também no Facebook, mandar sua pergunta, ela pode ser respondida ao vivo, tá bom? Se você quiser falar com a gente aqui do ABC das Mães, só mandar e-mail para contato@abcdasmães.com.br, que a gente adora responder, viu? Lembrando que eu quero convidar todos vocês para seguir as nossas redes sociais. Fanpage, Instagram, canal do YouTube, porque todas as entrevistas que vocês veem aqui tem um pouquinho a mais lá no nosso canal do YouTube também. Acompanhem diariamente aí as nossas ofertas, promoções, porque tudo que tem de melhor aqui no nosso ABC, em produtos e serviços, vocês encontram lá no ABC das Mães. E sabe com o quê? Desconto, aquele desconto que a gente ama. E por falar em desconto que a gente ama, ó, semana passada eu lancei uma parceria que vocês me pedem, ó, há muito tempo, que é uma farmácia de manipulação, porque, poxa, quando pedem pra gente fazer remédio, a gente fala, ai, gente, será que eu vou lá mandar fazer farinha? Não. Lá não, eu tô falando da Império Farma e a Dani, que é a farmacêutica responsável, já chegou aqui. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. E Dani, mostra aí pra galera de casa. Eu já fui na Império Farma, gente, conheci todo o laboratório. Tudo impecável, tudo muito limpinho. Ela me mostrou o laboratório de onde fazem os antibióticos. E lá dentro, nem pode entrar, né? Porque é pressurizado, tem aquela coisa toda, né? Isso, tem todo um cuidado de pressão negativa lá dentro. Muito, é pressão negativa, é isso aí. Muito legal, eu amei. E, fora isso, tem os dermocosméticos que chama? Isso, esse daqui são dermocosméticos que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Esse daqui são nanopure de caviar. Olha! Isso, são micropérolas de caviar que combate envelhecimento, anti-rugas também. E ele tem óleo de romã fórmula, que tem todo um efeito anti-inflamatório. Um produto super legal e aí uma novidade no mercado para vocês. E vocês encontram na Império Farma. Gente, mostra mais. Ah, mostra, deixa eu segurar esse aqui, ó. Agora mostra, esse é o da sobrancelha e do cílio? Isso daqui é uma caneta de crescimento para cílio e sobrancelha. Ela é um pincel e aí vocês conseguem passar tanto no cílio como na sobrancelha. Deixa eu segurar para você abrir cresce... para mostrar pra gente aí de casa. Deixa eu gente, é muito legal porque você passa direto no cílio com a canetinha ou na sobrancelha. E aí, a minha sobrancelha aqui eu não vou pedir para a câmera aproximar porque eu não fiz. Porque assim, uma semana que eu não fiz a sobrancelha, já cresceu. Tá num estado, aqui a maquiadora falou hoje, Cláudia, você não vai fazer a sobrancelha? Falei, é o produto da Dani, tá fazendo crescer. Cresce Mostra bastante aí. mesmo. Então, esse pincel aqui, ó, que vocês podem passar tanto na falha da sobrancelha como no cílio. E aí ele tem um produto, chama Minoxidil, que é para acelerar o crescimento do pelo. E aí cresce rapidinho a sua sobrancelha falhada e o cílio também aumenta consideravelmente. É um produto bem legal aí para vocês. Ó, quiser ficar com cílios de boneca, então. É verdade. Eu vou até, ó, passando aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês Mostra também um filtro solar, que ele tem um efeito mate na pele, então ele matifica, ele esconde todas as manchinhas de pele, ele tem vitamina E, é um filtro solar bem legal, não deixa a pele com aquele brilho pesado, é um produto também bem legal. E aí vocês que vão ao médico, ele prescreve uma receita, né, cal manipulada, manda lá no nosso WhatsApp, no 963602382, que vamos estar lá guardando sua receita e oferecendo desconto especial para todos vocês. Não, e muito legal. Eu mandei fazer os meus manipulados lá na Império e o meu pré-treino tá top. Tá, amei, né? amei, Que bom, senti a fico diferença. feliz. E sabe o cuidado que a Dani fez? Ela, Clau, fui fazer o seu pré-treino porque é meio ruim de tomar. Ela fez de um jeito que ele não tá ruim. E ela falou, eu fui provando até ficar, né, aceitável. E tá uma delícia, tô tomando tipo que suco. bom, fico muito feliz, que bom. Cláudia. Obrigada, viu, Obrigada Dani, a por ter você. vindo. Lembrando que quem segue a ABC das Mães tem desconto na Império, né? Isso, e se vocês quiserem também, acessem o nosso site, imperiofarma.com.br, que lá vocês encontram vários produtos promocionais para vocês. Ó, esse daqui eu já vou até deixar guardado aqui, viu? Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Beijo. Beijo. Até a próxima. Até. Obrigada. Agora, gente, enquanto a Dani vai indo, ela chega. Uma sai, outra entra. Chegou aqui a nossa odontopediatra, a doutora Aline Giampietro. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Obrigada por Cláudia. ter vindo novamente. Adoro estar aqui. Olha que demais. Eu já queria todos. Né? Já vamos passar uma vamos romã aqui no passar. rosto, ao vivo?
E hoje a gente vai falar de cuidados também, né? É verdade. Porque nós, pais, temos que... Depende de nós observar, né? A criança não sabe, né? Então, nós que temos que levá-los ao dentista, incentivar a escovar os dentinhos, tudo muito bonitinho, como a doutora Aline sempre fala aqui. Mas hoje o papo vai ser sobre aparelhos dentários. E você sabe que, muito engraçado, porque quando eu peguei a ficha para ver hoje, eu vi escrito aparelho ortopédico. Eu falei, gente, ortopédico, é ortodôntico. E tá certo, é ortopédico. E a doutora Aline vai né, responder aqui o porquê tá certo de aparelho ortopédico, para a gente começar com essa pergunta, então. É isso aí, Cláudia, a gente falou disso ao começar mesmo. Sim. A ortopedia facial, ela se dá através dos aparelhos ortopédicos, que são aqueles aparelhos que nós podemos instalar na criança naquela fase de crescimento, no pico de crescimento. Tá. Então, quanto antes ele for instalado, mais facilmente nós conseguimos movimentar e corrigir os ossos da face. Por isso, nós chamamos de aparelhos ortopédicos. As mamães conhecem como aparelhos móveis ou aparelhos removíveis, porque ele tira e coloca na maioria deles, né? Mas é feita a ortopedia facial, né? O encaixe dos ossos ali, tá bom? E aí, então, me fala qual que é a idade ideal. Eu vi esses dias, até de uma das nossas produtoras aqui, da Tati, filhinho dela tá usando aparelho. E assim, tão novinho, eu falei, mas já? A partir de que idade é ideal procurar o odontopediatra e já iniciar o tratamento ortopédico, nesse caso, que é com aparelhinho móvel, né? Isso aí, Cláudia. A reação das pessoas geralmente é essa mesmo, né? Mas já, a idade é a mais rápida possível. Então, tenho crianças que com 5 anos a gente já consegue indicar um aparelho ortopédico. Aos 6 anos, 7 anos é a idade ideal, que é onde a gente sabe que existe um pico de crescimento bacana, a ponto de conseguirmos movimentar esse osso mais facilmente. O osso da criança, ele parece um plástico. Tá. Ele tem uma certa plasticidade. Então, quando a criança está crescendo, a gente vê aquela documentação, que todo mundo já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. A documentação, ela sai as medidas dos dentes permanentes e a gente tem ali mais ou menos uma noção de quanto a criança vai crescer com aquelas medidas. E aí sim nós vamos expandindo a arcada dentária para movimentar o osso de uma forma que os permanentes venham sem que ele precise de um tratamento ortodôntico, que é o aparelho fixo. Se isso for corrigido facilmente ali na infância, na fase adulta a criança não vai usar, não vai precisar de correção. Gente, olha que demais. Então, se nós pais, né, levarmos o quanto antes, então com os dentinhos de leite ainda, para já os permanentes nem nascerem com algum desvio, ele provavelmente não vai ter que... Gente, na adolescência é o ó ter que usar aparelho, né? É verdade. Não sei, eu usei. A maioria usou. E já é uma fase tão complicada, ainda coloca um aparelho. Se pode usar ainda nessa primeira infância, então... E aqueles máximo, aparelhos, né? Feios, né? Sim. Que usava aquele capacete, nós chamamos de máscaras faciais. Hoje, dificilmente você vê um adolescente ou uma criança usando essas máscaras. Os aparelhos estão bem avançados, estão super bonitos. Muito anos 80, né? Muito anos 80. Aqueles aparelhos todos assim. Meninas, quero lembrar vocês que nós estamos ao vivo e eu estou aqui na nossa página no Facebook, da página da TV+. E tem até uma pergunta aqui da Natália. Qual a idade para começar a tratar uma criança que é classe 3? O que é isso, classe 3? Classe 3? Olha, essa mãe tá antenada, hein? Né? Beijo, Beijo, Natália. É isso aí. Classe 3, nós classificamos basicamente, tá, a mordida em 3 pontos. Tá. Classe 2 é aquela mordidinha de Mônica, que tem os dentinhos para frente. Tá. Classe 1 é a mordida ok, sem problema nenhum, sem nenhuma alteração. E a 3 é com o queixinho para frente. Tá. Então, a classe 3 é o mais difícil de ser tratado na ortopedia, tá? Porque a mandíbula, essa parte, é o único osso móvel do crânio, que se movimenta, tá? Agora, a classe 3, o quanto antes for tratado, ótimo. A questão é que a classe 3 é um pouco chatinha de tratar esse queixinho para frente, a criança às vezes não quer fazer uso do aparelho. Então, se a criança tem lá os seus 6 anos e a gente oferece aquele tratamento para ela e ela topa fazer, topa usar, em poucos meses você já começa a ver o resultado. Agora, existe um fator genético aí na classe 3, Natália. Se alguém em casa tiver o queixinho para frente, for classe 3, você já sabe que a criança vai herdar aquilo, tá? Se tiver pai e mãe, que são os mais próximos da criança, é um tratamento longo. Então, não... Minha sobrinha teve até que operar,
fazer aquela cirurgia que realoca, assim, o queixinho para trás. Operou já na adolescência, né? Maior, não na infância. Essas cirurgias para classe 3, elas são indicadas geralmente para quem não faz um bom uso do aparelho. Sim. Ou quando o caso é muito severo. Então, Ortognáticos, né? que é a cirurgia ortognática, isso mesmo. E é feito numa fase já adolescente, quase adulta. Foi o que aconteceu. Ó, nós vamos continuar falando aí sobre o uso dos aparelhos dentários, mas agora nós vamos para um break muito rápido e eu já volto. Tem dúvida? Quer falar com a doutora Aline? Manda aqui porque pode ser respondido ao vivo. Já volta aí, não sai daí. Estamos aqui no Espaço Mamãe que Disse, nós duas vamos se virar nos 15. Sim, eu e a Adri que vai contar um pouco mais pra gente sobre o espaço. O Espaço Mamãe que Disse é especializado em corte infantil e aqui você também tem o certificado de primeiro corte. E agora, sob nova direção. Então, se você não conhece ainda, o endereço tá aí, ó. É só vir. Todo online tem. Voltamos aqui com a nossa doutora Aline Giampietro, mas antes quero dar dica para vocês. Quando eu falo que o ABC das Mães só tem os melhores parceiros, descontos em produtos e serviços para vocês, estou falando muito sério. Agora nós temos o restaurante Vila Borges para vocês que entrou numa parceria com o ABC das Mães. O restaurante é top, a gastronomia incrível. Eu vou chamar as fotos na tela aí para vocês do Vila Borges. O restaurante Vila Borges é, como eu disse, o novo parceiro aí do ABC das Mães. Ele tem o sistema self-service por quilo diariamente e, ó, 10% de desconto para vocês. O restaurante fica lá na rua Amazonas, ali no centro de São Caetano do Sul. Mas, para você ter o seu desconto, tem que falar que viu no ABC das Mães. Olha, saladas incríveis ali, os temperos, os cortes de carne maravilhosos. Amanhã, inclusive, eu vou estar lá numa live e mostrar para vocês o meu almocinho, viu? Amanhã eu saio da dieta. Então aproveitem aí esse desconto do Vila Borges e bora comer bem, né, minha gente? Que é o que a gente gosta. Agora voltamos aqui com a doutora Aline Giampietro para falar sobre o uso dos aparelhos. E aí, eu quero saber de você, qual que é a diferença? Então, quando é indicado o aparelho, que eu nunca sei, o aparelho fixo ou móvel, eu sempre quis usar o móvel, porque aí eu podia tirar, né, naquela hora, porque eu era adolescente, né, de conhecer um amiguinho, e não conseguia porque eu tinha o fixo. E qual que é a diferença? Existe, a pessoa tem como escolher, por exemplo, opção de escolha ou não? Depende do tipo de tratamento. Não tem como escolher, Cláudia. Tá. O que pode ser escolhido é a partir do momento que é definido o tipo do aparelho. Então, a definição, quem define é o dentista, Tá. dependendo do caso ali apresentado. Agora, na dentição mista ou dentição decídua, que é a dentição de leite, e a mista é quando já tem dente de leite com alguns dentes permanentes, a gente sempre opta pelo o tratamento com o aparelho ortopédico, Tá. que é o aparelhinho móvel. Por quê? O aparelho móvel ele vai ganhar espaço. Eu trouxe até uma foto, acho que está com o pessoal aí. Vamos colocar ele foto tem na tela aqui. Coloca a foto aí para eu poder explicar melhor o que vocês conseguirem. O aparelhinho móvel, tá vendo? Esse é um aparelhinho motivador. Ai, do Homem-Aranha. que Então, demais. a criança, ela acaba escolhendo o personagem predileto dela. Isso tudo é para fazer com que a criança use para se livrar do aparelho fixo. Acho que tem mais uma foto mais para frente, depois para a gente mostrar. Esse é o aparelho, tá vendo que ele tem um parafusinho ao meio? Sim. Esse parafusinho é que é ajustado pelo dentista depois de ter lido toda a documentação para saber o quanto a criança tem que crescer. Então, se o dente permanente ele tem X tamanho, lá na documentação eu já vi o tamanho dele antes dele romper. Tá. Eu já abro esse aparelho para que esse dente permanente venha certinho. Que demais. Então, olha lá o jeitão dele, tá vendo? Essa criança ela tem dentes, esses dois da frente são dentes permanentes e os outros dentes
que nós conseguimos enxergar são os dentes de leite. Esse é o jeitinho dele. E no céu da boca a gente coloca lá o personagem predileto, o nome da criança, a foto da criança, com brilho, sem brilho, com o time do coração, para fazer com que a criança use bem. Então, a diferença é essa, é o crescimento. Se você corrige nessa fase de 6, 7 anos, futuramente, se ela usar bem, fizer um bom uso, na fase adulta ela não vai usar. Olha que legal. Não, ainda até para escolher o time, gente. Dá. O mercado deve amar. Dá. Agora, se, por exemplo, meu filho não quer usar de jeito nenhum, tira o aparelho, enfim. Existe alguma forma de deixar esse aparelho ortopédico fixo? Em algumas situações, sim. Tá. Então, é avaliado o número de dentes permanentes que a criança tem na boca. Então, por exemplo, uma criança de 9 anos que já tem um número bom de dentes permanentes na boca, quem sabe nós possamos pensar em um disjuntor. O que é isso? É um aparelho que tem esse jeitão, que tem essa carinha de aparelho removível e nós cimentamos ele lá no fundo para a criança evitar de ficar tirando. Mas não são todos os casos que nós podemos instalar esse aparelho, porque ele tem uma disjunção, né? Ele faz um crescimento muito mais rápido e às vezes não é o que a gente quer durante o tratamento. Mas em algumas possibilidades tem sim. Ó, e falando em uso, a criança pode dormir com o aparelho ou não? Pode e deve. Ah, deve? Deve dormir de Olha. aparelho. A criança não vai engasgar, não vai engolir o aparelho, né? Ele é um dispositivo muito grande para passar em qualquer via. A criança vai engasgar antes disso acontecer, mas não me recordo de nenhuma mãe ter falado, engasgou com o aparelho. É mais fácil a criança perder ou acordar com o aparelho no travesseiro. Ele sai da boca, tá? Tá. Isso já é automático nosso. A fase de crescimento é a fase do sono. Então, eu sempre peço para o paciente, né, não tira o aparelhinho para dormir. Quanto mais tempo a criança ficar com o aparelho, mais resultados ela vai trazer para um crescimento dos dentes permanentes mais positivamente. Mais rápido é. Então tem que usar, hein? Agora tem personagem, tem tudo, não tem por que não usar. Verdade. Agora a gente vai falar de higiene. Como higienizar o aparelho aí das crianças. E olha, vou falar aqui com a doutora Aline, porque tem pergunta aqui no ao vivo e a gente sempre responde, hein? Sempre que a doutora Aline tá aqui. É verdade. Sempre tem essa pergunta de qual creme dental usar 1 ano e 7 meses e se pode com flúor. Olha Fala lá, aí, doutora a Cláudia já passou a cola, pode passei. sim. Com 1 ano e 7 meses, o que vai diferir é a quantidade do creme dental. Então, nesta idade, o ideal é comprar um creme dental com flúor, que tenha lá na parte dos ingredientes, atrás da caixinha, 1.000 ou 1.100 ppm de flúor. Você vai comprar esse creme com flúor para o seu bebê e vai colocar o equivalente a 1 grão de arroz na escovinha dele. Olha aí, respondido, hein, Roberta, a sua pergunta. E agora, e nos aparelhos? Ai, coloquei aparelho na minha filha, no meu filho, como higienizar esse aparelho? Porque tem que fazer a higienização certinha, né? Verdade, Cláudia, excelente pergunta, porque esse aparelho ele vai ficar muito tempo na boca da criança. Existem pacientes que comem de aparelho, o que não é errado e o que em muitas situações é indicado, porque a criança, se ela não está muito afim do tratamento, a gente fala no consultório, né? Tira para comer. Então a criança ganha até peso, porque ela vai toda hora insistir em tirar o aparelho dizendo que vai comer alguma coisa ou provoca comer alguma coisa mesmo sem querer. Olha. Então esse aparelho ele acaba criando fungo, ele acaba engordurando. E um grande erro das pessoas é higienizar o aparelho com o creme dental, principalmente com a mesma escova que vai ser higienizado os dentes naturais. Então você estraga a escova e o aparelho ele é feito em resina. E essa resina, se você formar alguma ranhura nela, vai parar mais alimento, a criança vai ter mau hálito. Logo, ela já não vai querer usar tanto tempo o aparelho. Então, se você passar o creme dental, ele é mais abrasivo. Essa é uma dica minha, tá? Eu acredito que o sabonete de glicerina, aquele famosinho comprado na farmácia, em barra, tenha um desse na sua residência, com uma saboneteira própria para ele e uma escova que não precisa ser a cara, uma escova só para aparelho. Se você higienizar de 2 a 3 vezes na semana aquele aparelho com esse sabonete, essa gordura vai evitar de contaminar o aparelho vai ficar mais bonito, mais lisinho e sem ranhura nenhuma e vai reter menos alimento. Vai ficar mais confortável, então, inclusive, da criança usar, né? Mais higiênico, acaba não parando alimento ali de dias, de semanas também. Aí agora, doutora, eles são tão pequenininhos, quando a gente fala em aparelho ortopédico, aí nos dentinhos de leite, 4, 5, 6 anos. E como criar a responsabilidade? Porque eu lembro quando eu estava na escola, eu já estava na 3ª, 4ª série, meus amigos usavam aparelho e, gente, toda semana um perdia o aparelho, jogava no lixo, que tirava na hora de comer, né, e colocava dentro do guardanapo e jogava no lixo. Eu tive uma amiga que perdeu 2 vezes, a mãe dela ficou louca, eu lembro até hoje do escândalo que foi na escola. E como criar essa responsabilidade na criança? Porque é caro.
né? E como fazer essa abordagem aí com os pequenos para que eles tenham responsabilidade, cuidem do aparelho e gostem e usem, né? Muito bem pontuado. Às vezes tem criança que chega né, para um cofrinho e fala, esse mês eu que vou ter que pagar porque a minha mãe, eu quebrei, minha mãe não quer pagar de novo. Então, eu acho que precisa existir uma conversa em casa. E mostrar aquele aparelho bonito, aquele aparelho que é legal. As meninas, geralmente, elas aceitam muito mais rapidamente por conta de vaidade. Então, se você fala que vai ter a Frozen no aparelho, elas topam rápido, né? Aquela princesa que elas querem. Se a criança já não... Se a mãe, só a mãe quiser fazer uso do aparelho, não resolve. Se a criança entrar e falar assim, eu não quero, eu não vou usar, dificilmente você vai conseguir alguma coisa ali. Tá? Então, a criança ela precisa ter um mínimo de discernimento, precisa ter a idade mínima de 6, 7 anos, porque você consiga conversar com a criança. Se a criança realmente não topar, aí você vai ter que esperar ir para um ortodôntico mesmo, um aparelho fixo, ou esperar ela amadurecer um pouco mais. As escolas têm muito problema com isso, porque a criança perde e a mãe às vezes acaba cobrando a escola. Então, eu sugiro que no período escolar, se for um período de 4 a 6 horas, que a criança não use na escola e tire para fazer esportes também, porque se cair na piscina não vai achar nunca mais. Independente da cor da resina, ela não dá para enxergar na água da piscina. Nossa, então cuidado aí redobrado. Se ficar até 6 horas na escola, tudo bem não usar. Agora as crianças que ficam no integral não tem jeito. Não tem jeito. Aí é muita conversa, viu, gente? É isso aí. Agora tem pergunta aqui, eu vou aproveitar que estamos ao vivo e vamos responder. A Maria da Silva, beijo pra você, viu, Maria? Aparelhos autoligáveis realmente dão um resultado mais rápido do que os comuns? Pergunta boa. Tudo bem, Maria? É o seguinte, o aparelho autoligável, já estamos falando de ortodontia agora, tá? Ela fez uma pergunta para aparelho fixo. É um aparelho muito mais rápido, é um aparelho super moderno, é o que veio assim para radicalizar a ortodontia mesmo, para ser uma coisa rápida. Ele é muito melhor, ele é ativado pela saliva, pela temperatura da saliva. Então, é um aparelho que está em ativação todos os dias. Tá? Então você não vai só ativar quando você for na manutenção, né? Uma vez por mês? Não. Todo dia? Não, todo dia você tem uma certa ativação desse aparelho e a ida ao dentista é mais reduzida. Às vezes o ortodontista acaba pedindo para ir mais vezes para acompanhar o tratamento, né? Para ter aquele cuidado com o paciente de perto. E esse, só os fixos, então só maiores. Mas criança, por exemplo, que já tem os dentes permanentes, já podem ir para esses autoligáveis? Podem e devem, se tiver condição de colocar um autoligado, é o que a gente sugere hoje em dia. Gente, que demais, né? Demais. E esses autoligáveis, eles podem ser aqueles coloridinhos ou são só aqueles transparentes? O autoligado, ele pode ser de metal, né? Os braquezinhos que são colados. Ele não tem a borrachinha colorida. Tá. Ele é sem a borrachinha, por isso que o fio dele corre e fica meio que solto lá dentro do aparelho. Por isso que ele corrige mais rapidamente a movimentação. Não tem a borrachinha. Ai, nem tudo é perfeito. É estético ou prateado? Trocar a cor da minha borrachinha. Às vezes eu colocava verde, às vezes eu colocava rosa. Esse não tem. Eu amava. Aí agora, Aline, eu queria assim, as mamães que pensam em colocar o aparelho nas crianças, né? No começo, o que elas devem esperar? É normal machucar a boquinha? Até que ponto? Porque às vezes a gente fala, é normal, mas de repente a criança tá com um machucadão ali. E aí tem que prestar atenção e falar, opa, tem que mudar alguma coisa aqui. Então, o quanto é normal, né, a criança sentir incômodo, dor, no ortopédico ainda, nessa primeira infância? Isso. O primeiro sinal de desconforto é na fala. Então, a criança vai encher a boca de saliva mais facilmente nos primeiros 3 dias. Lembrando que aquilo é um acrílico, né? Uma resina na boca da criança. Para a criança, aquilo parece uma coisa gigante dentro da boca. Então, a reclamação da criança é que não está conseguindo falar direito, ela vai trocar o S, o L nos 3 primeiros dias. É insistir mesmo. Ao adaptar o aparelho, precisa fazer os testes, precisa perguntar para a criança, está pegando em algum lugar, está doendo, não está? Se estiver machucando a boca da criança, precisa contatar o dentista imediatamente. E no dia seguinte, no máximo, tem que ir lá fazer uma correção nesse aparelho para deixar de machucar. Existem crianças assim que aparecem com feridas, com aftas, e isso não é legal. Aí a criança passa a não querer mais usar o aparelho. Pode machucar sim. Pode machucar, mas assim, pouquinho. Se machucar demais, aí sim você tem que procurar aí o seu odontopediatra para dar uma olhadinha e ver a melhor forma aí de adaptar o aparelhinho para a criança. Aí agora, precisou usar.
O que o pai... você falou da escola, que às vezes a escola fica chateada, poxa, perdeu, o pai vai lá, briga com a escola. E o que o pai e a mãe devem passar de orientação para a escola? Quais são os deveres da escola para essa criança que usa aparelho, né? O que a gente pode pedir para que a escola ajude aí os pais? Se de repente essa criança, como a gente disse aqui anteriormente, precise usar na escola o aparelho porque fica integral. E é tão comum ficar integral hoje em dia, né? É verdade. As escolas já estão habituadas com isso. Mais de 50% das crianças, existem escolas que mais que 50% das crianças fazem uso do aparelho em algum período. Então já não é mais uma novidade para a escola, tá? Geralmente as professoras, elas pedem para as crianças, tem uma caixinha individual para cada aparelho, para cada criança. As professoras, elas pedem para a criança deixar na sala de aula o aparelhinho para descer no lanche. E quando volta, coloca o aparelho novamente. Então, isso é muito legal da escola, de lembrar a criança de que ela está usando o aparelho. Olha, fulano, quer deixar o aparelho na sala? Quer guardar o aparelho na bolsa? Quem está de aparelho tira porque vai tocar já para descer, tocar o sinal para descer para o lanche. Isso eu acho que é o mais importante, não deixar ir para o lanche com o aparelho, porque vai no guardanapo e vai para o lixo mesmo. Gente, acontecia muito isso na minha escola, eu lembro como se fosse hoje. E falando aqui do horário do lanche, de tocar o sinal, eu falo a gente porque eu lembro de mim nessa época. A gente entra numa euforia que a gente nem lembra se tá com o aparelho ou não, né? Então, é isso aí. Tem que a escola mesmo, ir lá e lembrar. Agora, por falar em escola, então eu quero falar de uma escola que tem todo carinho aí com as crianças, é uma escola de educação infantil, que é parceira do ABC das Mães. Eu vou falar do Mundo do Saber, vou chamar as fotos, vou ver aqui com a doutora Aline. Olha que linda essa escola. Que linda. Esse é o parque onde eles tomam sol, tem uma casinha construída de tijolinhos, aí mesmo eu falo que é a casinha dos 3 porquinhos. É tão linda, gente, de verdade. Tem hortinha, tem areia, tem os brinquedos. Lá no fundo, daqui a pouco vocês vão ver, tem brinquedão. Esse é o novo pátio, olha, tem mais uma área ali no Mundo do Saber. Olha que legal. Esse aí que é a nova área também, com vários brinquedos para as crianças. Então, tem tanto as áreas cobertas, quanto as áreas abertas aí para eles tomarem sol. Esse é o berçário, que é numa unidade separada aí deles. Olha que lindo também o berçário deles. Lindo, lindo. Quero mandar um beijo, então, para todos vocês do Mundo do Saber e lembrar as mamães do ABC das Mães que vocês têm condições especiais em matrícula, em tudo lá no Mundo do Saber. Eles ficam ali na rua São Carlos, em São Caetano do Sul, então só ligar lá, o telefone já está na tela e perguntar. Lembrando que é do berçário até os 5 aninhos, lá no Mundo do Saber, tá bom? Agora vamos continuar o nosso programa aqui com a doutora Aline, porque tem mais perguntas aqui da Gláucia Ferreira. Beijo pra você, viu, Gláucia? Ela quer saber, para aparelho fixo, então qual que é a melhor idade para colocar o aparelho fixo? Os ortopédicos a gente começa ali ainda nos dentinhos de leite. E o fixo, já passou dessa fase, não colocou? E aí qual idade colocar para ter um tratamento mais rápido? Tá legal. Oi, Gláucia, a partir do momento em que a criança ou adolescente já tiver toda a dentição permanente, já é o momento. Então, com 11 anos, 10 anos, já pode iniciar a ortodontia, sim. Tendo todos os dentes permanentes, já é o momento. Existem alguns casos em que ainda tem a dentição mista, mas uma criança depois dos 8, 9 anos. Aí a gente coloca o aparelho fixo, mas são as raras exceções. Geralmente tem que ter a dentição todinha permanente, completa. toda completa. Exato. Eu até coloquei mais tarde, porque eu disse até num programa já que meus dentes de leite foram até 17 anos, 16, Nossa. coloquei um pouquinho mais tarde. Acho que Ficou foi por bastante tempo. Fiquei bastante tempo com dente de leite. Os últimos aqui, eu lembro, demorou muito, muito, muito mesmo. E a média, assim, quando a criança... A doutora Aline colocou aqui, quando ela coloca o ortopédico pequenininho, então em 1, 2 anos às vezes já resolve, né? No fixo demora um pouquinho mais, né? A gente termina usando mais. Se não forem os autoligáveis, né? Como a gente já falou. Exatamente. Se for o aparelho convencional, por exemplo, a menina quando ela já tiver na primeira menarca, que é a primeira menstruação, vai demorar um pouco mais a correção. Tá? Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Então, o osso já não é mais não tem aquela plasticidade já mais quando a menina menstrua, por exemplo. Ou o menino com 15, 16 anos já não tem mais essa facilidade. Então, vai usar bastante tempo. O móvel, que é o aparelho ortopédico, fazendo bom uso, com 2 anos tem um ganho excelente. Olha, então, acompanhem as dicas da doutora Aline Gianpietro, tanto no grupo, porque tem odontopediatria online lá, quanto aqui no programa semanalmente. E fique por dentro aí, corre para acertar os dentinhos aí das crianças, quanto antes, melhor, né, doutora Aline? É isso mesmo, não tenha dúvidas, não fiquem com receio. Mas é muito cedo para colocar aparelho.
Vamos conversar, eu vou dar umas ideias para vocês. Começando antes, vocês vão gastar menos tempo e dinheiro. É isso aí. Obrigada, viu, doutora Aline, Imagina. mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. Ai, gente, acabou, passa muito rápido. Deixa eu agradecer o look de hoje, então, mostrar pra vocês vestido lindo da Ateliê. Beijo aí pra todos vocês da Ateliê. Lembrando que agora eles estão em nova loja lá em São Bernardo. Tem loja em Santo André e tem loja também em São Caetano do Sul. Agradecer a Maiara Bandeira, que fez a minha make de hoje, linda. Beijo pra você, viu, Maiara? Foi lá com os 2 filhos no ateliê e falou, vou fazer sua maquiagem hoje. Obrigada mais uma vez, viu, Maiara, galera do MQD. E é o meu cenário lindo, feito aqui pela especialista de Miss Presentes, Lustres Irier, Arlete Decora, Tapete Santa Mônica. Eu não canso de falar desse cenário porque ele tá maravilhoso. Obrigada aí a todos vocês, tá bom? A gente fica por aqui. Amanhã às 14 horas estamos de volta. Aproveita e compartilha aí. Ajuda a gente a compartilhar a informação nas redes sociais. Beijo, até amanhã.